Olá pessoal, mais um Conexão em Fibra no ar. Uma nova era mais conectada com você. No episódio de hoje vamos falar sobre NTF em grandes projetos, obras de referência pelo Brasil. Eu sou a Josiane Silva, gerente de estratégia de vendas e marketing da Infibra, e estamos aqui hoje com nossos convidados, engenheira Thaís Helena Martinetti e engenheiro Roberto Monai. Thaís, se apresente, fale um pouquinho mais sobre a sua trajetória na Infibra e com relação a essas obras e participação do NTF. Olá, Josiane. Como você sabe, eu sou gerente de novos produtos na Infibra. Estou na empresa desde 2008, então já tenho uma longa jornada nesse assunto, nesse tema, nesse debate. Justamente que quando eu entrei na empresa, eu já vim para trabalhar nesses projetos das construções industrializadas, mas especificamente com as placas cimentícias NTF, começar a desenvolver todo esse material, como fazer a aplicação das placas, a sua versatilidade, os seus usos. Então eu estou aí, já vamos falar aí, né, desde 2008 trabalhando com as placas cimentícias e também com todos os produtos da Infibra. Que bacana, Thaís. Então tem muita bagagem aí para você colaborar conosco aqui hoje nesse bate-papo. Vamos lá, engenheiro Roberto Monai, se apresente, fale um pouquinho aí também da sua trajetória com a Infibra. Bom, boa tarde, Josiane, né? Muito obrigado pela oportunidade aí da gente poder participar e compartilhar um pouco do que a gente vem fazendo ao longo desses anos, né? Aqui na Infibra eu sempre prestei consultoria para o setor da construção seca, né? E aí vim parar na Infibra para fazer parte do grupo e das equipes de desenvolvimento do produto placa cimentícia NTF, né? Dando apoio para o comercial e prestando consultoria para outras empresas do segmento. Eu acabei indo parar no grupo Steel Corp. Hoje ela é um farol, né? Que é o do Roberto Justus, ele é um trombone no mercado falando sobre o sistema construtivo. E a placa NTF é um dos materiais que nós mais utilizamos nas nossas obras, né? Ela apresenta a melhor qualidade e custo-benefício, além da versatilidade que ela está, que eu acho que nós vamos estar nesse bate-papo falando disso tudo. Com certeza. Thaís, sobre as placas cimentícias NTF da Infibra, o que são? Quais as vantagens da utilização desse produto na construção a seco? Bom, as placas cimentícias NTF são uma tecnologia exclusiva da Infibra. Somente a Infibra fabrica este produto hoje aqui no mercado nacional. E qual é o grande diferencial dessa placa? Essa placa ela é um produto de baixa densidade. Por ele ser um produto de baixa densidade, dá uma versatilidade de aplicações imensas. Além disso, além de ser de baixa densidade, a gente consegue produzir ele de espessuras que variam de 5 até 30 milímetros, como a gente pode ver aqui. Eu tenho uma bem mais fina e outra bem mais grossa, o que abre uma gama muito extensa de aplicações, como a gente vai conversar aqui sobre esses diferentes usos. Por ela ser também de baixa densidade, ela fica mais fácil de trabalhar, de furar, de cortar, de parafusar. E além disso, você consegue levar no mesmo caminhão muito mais placas do que você se levasse de uma placa com uma tecnologia convencional. Outro ponto importante dessa tecnologia de placa cimentícia é que ela não delamina, não desfolha, que a gente fala assim, você pega aqui no cantinho, fica brincando aqui com a placa, ela tende a desfolhar, abrir. Essa tecnologia não, ela fica uma placa maciça, monolítica. Então eu não tenho problema que ela vai delaminar na obra, isso nunca vai acontecer. E permite fazer o quê? Usinar ela, como a gente faz, por exemplo, fresar os cantos, trabalhar ela como se fosse com madeira. Eu posso fazer furos, criar cobogós, posso fazer uma impressão Full HD, que eu não vou ter nenhum problema sobre essa placa cimentícia. Então isso garante uma grande versatilidade de uso. Thaís, e conta pra gente aí, que nós falamos que o episódio de hoje é NTF em grandes projetos. O que significa essa sigla NTF? Todo mundo tem a curiosidade de saber o que é NTF. Ficamos por muito tempo debatendo qual seria o nome dessa placa, como ia chamar lá no começo, lá atrás, quando estava se falando do maquinário ainda. E aí acabou ficando NTF, todo mundo conhece por NTF. O que é NTF? NTF é Nova Tecnologia de Fibrocimento. Porque justamente essa tecnologia que a gente trouxe para o mercado nacional só existe na fábrica da Infibra. Então, por isso que a gente batizou ela como Nova Tecnologia de Fibrocimento, que dá para fazer essa placa com esse produto único no mercado. Que bacana, porque a Infibra é uma empresa, né, de 55 anos já aqui na cidade de Leme
e sempre trabalhou com telhas de fibrocimento, então o nome NTF veio por conta disso, uma nova tecnologia de fibrocimento. Isso, a gente costuma dizer que a nossa raiz é o fibrocimento. Então lá atrás a gente já começou trabalhando com fibrocimento e na verdade hoje a gente só está modificando ele ao longo do tempo, lógico, nós deixamos de produzir com amianto e passamos a produzir sem amianto e aprimoramos a tecnologia cada vez mais. Que bacana. Roberto, conta pra gente um pouco sobre você e a sua atuação, né, no mercado da construção industrializada. Eu fui formado nesse segmento, né? Eu costumo brincar que um bloco para mim serve para segurar a porta para não bater, porque eu não sei construir com outra tecnologia que não o steel frame, né? Sim. E que é o que utiliza. Então, através de todo esse trabalho ao longo dos anos que a gente veio desenvolvendo com vários players, e talvez os melhores players do mercado, eu acabei vindo parar como um diretor do Grupo Steel Corp, né? Do Roberto Justus. E ali a gente viu as vantagens de usar a placa NTF em fibra, primeiro por eu conhecer o processo e a tecnologia, segundo pela versatilidade que a gente vai estar conversando aqui. Então, o Roberto Justus, mais uma vez, ele vem ser um farol ali no mercado da construção, chamando a atenção para o que até hoje ninguém chamou do jeito que ele está chamando. E ele está se beneficiando não só a própria empresa nossa, que é a Steel Corp, o grupo, mas o mercado inteiro que trabalha direito está se promovendo com isso. Então, isso está sendo muito benéfico para a gente. Produtos como a NTF em fibra vêm ao encontro das necessidades que esse mercado precisa, principalmente com o fator dela não precisar receber um acabamento, ela poder ficar exposta do jeito que chega da fábrica, ela não tem frente e verso, ela tem um lado rugoso e um lado liso, onde a gente pode mexer, né, com a arquitetura e até mexer também com a ponte de aderência para outros produtos agregados a ela, né? Então, isso vem trazer muita facilidade, rapidez e agilidade nas nossas obras. Então, mais uma vez, eu tenho aí 30 e tantos anos que vão de profissão. Desses 30, quase que 100%, 99% dedicado a esse segmento, e o que faz com que a gente projete não só galpões industriais, residências de economia popular e alto padrão, fachadas de edifício e até um estádio de futebol, né, que é o único da América Latina 100% em light steel frame, 100% com as placas NTF em fibra. Roberto, vamos lá. Roberto e Thaís, vamos começar lá realmente do início. Conta um pouco para a gente uma das primeiras obras, né, que vocês tiveram, que o Roberto acompanhou, das igrejas, né, que foram feitas, sobre a obra da Blau Farmacêutica. Então, assim, conta um pouquinho para a gente dessas duas obras iniciais aí. Nos procurou, na época, a Congregação Cristã do Brasil, e uma regional da congregação tinha o objetivo de fazer obras com o sistema, igrejas com o sistema Light Steel Frame, que pudesse acelerar, ser rapidamente resolvida a falta de um local para com que os cultos fossem realizados. E ali foram desenvolvidos 4 projetos distintos. Era a igreja de 80 lugares com e sem pia batismal, tanque batismal, e 120 lugares com e sem tanque batismal. A estrutura todinha em light steel frame, as placas NTF entravam toda a parte externa da obra. Na parte interna, a altura de 1,20 m, também entrava a placa cimentícia e o drywall após isso, na parte interna. Porque aí ela é resistente à água, ela é inerte à água, essa placa, com baixíssima absorção, então, e não prolifera nenhum tipo de fungo e bactéria. Como a igreja era lavada, seria lavada todos os dias, a gente fez o projeto com essa solução. Então, Roberto, aproveitando, deixa eu fazer já uma pergunta aqui, né? Eu acho que é interessante você comentar as espessuras de placas que foram utilizadas nesse projeto. Porque teve uma particularidade, né? A gente usou ali placa de 10 milímetros, né, para a área externa, e para a área interna nós usamos a placa de 12 milímetros, que ela praticamente zerava com o gesso, que era 12,5, então ficou um dente quase imperceptível. E a gente usou uma junta de alumínio entre a placa base de rodapé e o restante.
Então, ela tinha uma junta horizontal que absorvia os coeficientes de trabalho que são diferentes do drywall para a placa cimentícia. Com isso, não há fissuramento, não houve. E a quantidade de igrejas foram absurdas. Eu né? ia tocar nesse assunto Foram, agora, Roberto. Foram nossa, bastante igrejas, tiveram né? Da mais, congregação que vocês participaram. Você participou desse foram projeto, mais de né? 50, né? Foi uma quantidade muito grande de igrejas construídas, né? Então foi bem, e era um sistema de multirão, onde foi muito bacana, um projeto bem bonito, e foi bem embrionário com o lançamento da placa NTF. Então, isso a gente pôde aprimorar também a técnica e a tecnologia. Né? Foi bem legal. Parabéns. Roberto, sobre a obra da Blau Farmacêutica, né, em São Paulo. Isso, na região de Cotia, a Blau Farmacêutica é uma grande empresa de medicamentos, né, uma fábrica muito grande, e ali tem uma área de 2.000 metros quadrados, onde praticamente 1.000 metros é o galpão industrial que nós fizemos. Vocês vão poder ver isso nas fotos e que vão ser demonstradas, né? Ficou muito bonito. Boa parte da fachada é placa aparente, né? Com juntas de dilatação, que é da Temlin, uma empresa parceira que desenvolve perfis de alumínio para absorver os coeficientes de trabalho e se integram perfeitamente à arquitetura. Então ficou muito bonito, é uma obra que virou uma referência a ponto do cliente já contratar mais um outro galpão industrial nos mesmos moldes, uma arquitetura muito bonita, não é porque é um galpão que ele não pode ser bonito. Então vocês vão ver a arquitetura dele como é bonita, né, e apresentável, se mostrando de um nível muito bom. Foi uma obra feita pela Steel Corp, muito rápida. Nós construímos esse empreendimento, não deu 4 meses para o cliente receber, com um conforto termoacústico fantástico. Por ser uma indústria, ela tem que reter e não proliferar nenhum tipo de fungo ou bactéria, ou seja, a placa NTF veio ao encontro dessas necessidades. A gente obteve um coeficiente de conforto termoacústico inigualável, muito superior à norma, né? Onde a norma pede 40 a 42 dB, nós conseguimos 56 dB, quer dizer, muito acima do que a norma pede, e isso deixou o cliente muito satisfeito, né? A ponto de já fechar mais um novo contrato de um novo galpão conosco. Que bacana. Ô, Roberto, e houve alguma dificuldade com relação à contratação de mão de obra para montagem? Tá, a gente tem realmente, isso é uma coisa que o Brasil vem, não só no segmento da construção civil, mas todos os segmentos, a mão de obra está realmente bem complicada, né? A Steel Corp tem uma unidade de treinamento e capacitação. Então, nós pegamos muitas vezes os profissionais que não têm esse conhecimento, nós capacitamos, treinamos, a hora que ele está apto, ele vai para a obra. Então, outra coisa importante é nós industrializarmos. Quando eu monto os painéis de light steel frame na indústria, eu tenho riscos de acidentes cada vez menores pelos ambientes serem controlados. Sim. Eu tenho uma linha de montagem com trabalhos repetitivos, aonde leva à perfeição. Ele sempre vai fazer aquela etapa, né? E num ambiente com ar-condicionado, com banheiro, com refeitório. Então, a gente leva os painéis para a obra já prontos. Então, isso eu também diminuo a quantidade de mobilização do canteiro na obra. E é uma etapa muito cara a mobilização de canteiro. Quando a gente industrializa, ou parte dela, que no caso desta obra foi painelizada, ela ia em forma de painéis, eu acelero o processo e diminuo a quantidade de mão de obra, porque a maior parte está na indústria. Excelente. E o importante falar também que, além de você, a Thaís, vocês acabam acompanhando algumas obras, né? Até em conjunto, às vezes. Você sempre está com a Thaís visitando algumas obras prontas, correto? Uhum. Que é uma função da gente, poder orientar corretamente o mercado de qual a melhor forma de proceder. Excelente. Agora nós chegamos na obra que é a Menina dos Olhos, né? Que é um orgulho para vocês, tanto da Steel Corp, né, Roberto? Você, como engenheiro também responsável dessa obra. A Thaís vai a uma visita, inclusive, né, Thaís, no estádio, para verificar. Nós acompanhamos a inauguração do estádio do Red Bull Bragantino, que foi construído no sistema Light Steel Frame, onde foram utilizadas as placas cimentícias NTF da Infibra, na arquibancada e em alguns outros prédios também do estádio. Roberto, como
Como surgiu essa aplicação? Como foi esse objetivo? Que material que vocês utilizaram nesse centro esportivo? Sim, a Steel Corp recebeu um desafio, né? E como um desafio é gostoso de ser aceito e ser, né? Então a gente recebeu isso, que eles queriam um complexo esportivo que fosse feito inteiramente no sistema Light Steel Frame. E aí a gente começou a estudar quais os materiais corretos, os melhores para serem utilizados, e a vantagem da NTF era essa daqui, que nós usamos no piso das arquibancadas a placa de 25 milímetros, né, que é esta que está aqui. Né? E nos espelhos da arquibancada, que é a placa que fica na vertical, usamos a de 10 milímetros. E aí calculamos os espaçamentos para 2.000 quilos por metro de carga distribuída e de 1.000 quilos de carga pontual, como se um único pé de uma única pessoa tivesse 1.000 quilos. Né? Tá. Bom, isso foi um desafio para a gente, porque na América Latina não tem outro. Esse é o único estádio da América Latina. Então a gente teve que queimar um pouco de horas de sono aí e ganhar um pouco mais de cabelo branco para fazer a coisa acontecer. Com certeza. E nós fizemos ela para 20.000 pessoas, onde nós temos o edifício norte, que é um edifício híbrido, onde estão os camarotes com uma estrutura de vigas laminadas, mas as arquibancadas abaixo e os fechamentos todos em light steel frame. As arquibancadas leste e oeste, arquibancadas totalmente feitas em light steel frame, e aí mais 9 edifícios que compõem lanchonetes, banheiros e lojas no complexo. Né? Então ficou realmente uma coisa impressionante em 7 meses. Então é uma coisa, é impossível quem faz esse tipo de obra pensar na forma de ter agilidade com 7 meses, com baixo desperdício. E a gente pegou situações ali de tempestades que foram assustadoras, né? E ela em ordem. Tivemos a inauguração, todo mundo queria ficar nas arquibancadas, e deu até superlotação, né? Mas os cuidados que nós tomamos, além da gente ter calculado, revisão por várias equipes de engenharia revisando, nós também fizemos os ensaios com um laboratório credenciado. Okay. Então veio o Falcon Bauer, e nós fizemos os ensaios de deformação de carga, de impacto lateral, abarroamento, impacto frontal e abarroamento. Ou seja, ficou laudado através desses ITAs que nós tínhamos uma segurança total em relação à norma. Né? Nós chegamos a ensaiar, projetamos ela para 600 quilos, e depois eu fiz a revisão para 800 quilos por metro, mas na carga oficial de 2.000 quilos ela ficou intacta. Né? Então isso deu muita segurança para a gente e o sucesso que foi durante a inauguração do evento, que parou a cidade de Bragança, foi uma coisa bonita de se ver, né? E o time todo ganhou na estreia, que também isso é uma coisa boa. Nós vimos né? que ele ganhou. Isso foi uma coisa, mas o mais importante, foi um desafio dado, um desafio aceito, que nós aceitamos e conseguimos conquistar o sucesso desse desafio. Né? Mas não só pelo que fizemos, mas sim pelas validações dos laboratórios que nos acompanharam. Então, isso dá segurança para o cliente, para nós, construtores, e para os fornecedores, né? Sobre os materiais usados. Realmente, isso entrou na história do país e é único da América Latina. Em função dessa, nós temos um convite agora para fazer um estádio em Nova York de uma universidade para 7.000 lugares. Do mesmo jeito. Desafio Agora, é grande, nós temos uma unidade em Miami, né, da Steel Corp, o SA, e esta unidade é que está cuidando dessas reuniões técnicas lá. Thaís, vamos lá. Você, como participante também das normas técnicas, né, brasileiras aí com relação a steel frame, wood frame, no seu ponto de vista, com relação à durabilidade e à manutenção das placas cimentícias num projeto como esse do estádio do Bragantino, o que você pode falar para a gente aí das vantagens das placas cimentícias NTF? Bom, na verdade, a grande vantagem foi a agilidade que deu aí a essa obra. Sim.
E se a gente pensar na placa cimentícia, pensar no fibrocimento em termos de durabilidade, a gente até brinca assim, é meio difícil até a gente questionar, porque o fibrocimento sempre é um material que dura muitos anos. A gente, quando faz o telhado, porque uma placa cimentícia é quase que uma telha que você não ondulou. Então a gente fala que é o telhado, quando está o telhado lá de fibrocimento, ele carbonata ao longo do tempo, ou seja, né, vão ocorrendo as reações químicas, vão formando, tamponando os poros, vão tornando o produto cada vez mais rígido, cada vez mais estável. Então, com isso, o que acontece? A placa cimentícia, quanto mais velha, melhor. Tanto é que toda vez que a gente fala para o pessoal, olha, quando você vai fazer uma instalação com placa cimentícia, você precisa colocar produtos respiráveis, porque eu não posso impedir esse processo da carbonatação. Onde ele ocorre? Esse processo de carbonatação ocorre nos ciclos que a gente chama de molhagem e secagem, sol e chuva. Sol, chuva, sol, chuva. Então vai acontecendo aqui as reações, vão tamponando os poros, vão fechando, vão estabilizando o produto. Então a gente fala que uma expectativa de vida útil, por causa de norma, é uns 50 anos, mas a gente sabe que é muito mais que isso. Nós temos telhados de fibrocimento de mais de 150, 200 anos aí nos nossos telhados. E um ponto bastante interessante que o Roberto tocou foi com relação às espessuras usadas neste empreendimento. Aqui eu até acabei nem comentando ainda, né, que eu acho que é um ponto que gera bastante dúvida do pessoal. Tanta espessura e para que eu uso cada uma dessas espessuras? E gera muitas dúvidas também. Por exemplo, a gente sabe que todo mundo quer colocar a chapa mais fina que existe. Quanto mais fina, melhor. Toda semana, vocês não me deixam mentir, tem alguém perguntando se eu posso usar uma placa de 6 milímetros em parede. Toda semana. Sim. Mas o que acontece? As placas mais finas, 5 e 6 milímetros, são placas para serem utilizadas para fazer painel. Aquele tipo de painel que vai receber um recheio no meio, que pode ser um concreto leve, pode ser um PUR, pode ser um PIR, pode ser um isopor. Então, são placas que você vai ter toda ela apoiada dentro desse recheio. Então, ela foi desenvolvida para isso, para ela virar um painel. Quando eu começo a aumentar as espessuras, eu vou, por exemplo, 8 milímetros, são chapas para usos internos. Então, eu vou utilizar ali dentro da cozinha, vou usar na lavanderia, vou usar no banheiro, e aí a gente chega nas chapas pro lado externo, que como usou lá no estádio, a 10 milímetros, que são placas para paredes internas. Então aí eu começo a trabalhar com a placa de 10, de 12, de 14, e vai subindo. À medida que eu vou subindo a fachada, eu vou aumentando essas espessuras das placas cimentícias, até que eu culmino nas nossas placas estruturais, que são as nossas placas de 20, 25 e 30 milímetros, que no caso do Red Bull, a opção foi pelo uso da chapa de 25 milímetros, justamente por causa das cargas que estavam sendo submetidas, e aí a gente tem hoje um grande mercado dessas placas, justamente porque elas são muito usadas para piso. 20, 25 e 30, o pessoal que faz construção modular, o pessoal que trabalha com container, ou mesmo eu vou fazer um mezanino, você pode utilizar essa placa com a grande vantagem. Como ela não tem aquele recheio de madeira, que é o produto, vamos dizer, mais substituto, ela é um maciço de cimento, eu não tenho problema com umidade, eu não tenho problema com cupim, eu não tenho problema com esse material na hora que eu tiver que instalar, seja em área interna, seja em área externa. Ótimo. Roberto, aproveitando um pouco, né, a Thaís deu umas explicações aí com relação às espessuras, por que tantas espessuras, tá? E acabamentos? Tá. Na verdade, assim, nós sabemos que tanto no estádio quanto na farmácia não foi necessário utilizar nenhum tipo de acabamento nas placas. Isso é uma coisa interessante, porque você pode fazer todo tipo de acabamento usado na alvenaria, nas placas cimentícias. Há únicos cuidados, como a Thaís lembrou, é que todo produto tem que ser respirável. Tá? Primeiro, para ajudar na carbonatação dela. Segundo, pela higrotermia. O sistema Light Steel Frame, 5 graus de variação térmica, de amplitude térmica, diferença de gradiente, ele gera vapor no núcleo da parede. E por diferença de pressão física, ela começa a migrar os vapores para o lado externo. Então, os acabamentos têm que ser respiráveis para não selar a parede e bloquear a migração desse vapor para o lado externo. Okay. Tá? Ele pode condensar no núcleo da parede, descer por gravidade e atacar o ponto de parafusamento, criando pilha eletrolítica, que é a corrosão. Então, a gente faz com que ela toda tenha. As vantagens da placa NTF em fibra é que ela pode ficar exposta ao tempo do jeito que vem de fábrica. Então, a gente faz um tratamento na cabeça do parafuso, porque é um ponto de absorção. A gente trata ela e aí pode deixar ela aparente desta forma, que é uma grande pedida dos arquitetos. Hoje a arquitetura pede esse efeito, né? Agora, tem também um outro detalhe. A classificação do Corpo de Bombeiro, a classificação de
chama, ela dá 2A, 2A. ou seja, ela só não é refratária. E isso é muito importante quando eu projeto fachadas de edifício. Eu tenho alguns edifícios projetados e a gente está com 9 torres para fazer em Santa Catarina, em Itapema. Um que vocês vão estar vendo aqui agora, ele é o da Poti Júnior, o Ball Bridge da Poti, são 17 andares, todinhos feitos com light steel frame e placa NTF em fibra. Ali nós usamos placa de 14 milímetros, dupla, porque reação a vento, as cargas de vento que são importantes na região, mas também a compartimentação exigida pelo Corpo de Bombeiro. Então nós laudamos isso, eles pedem 2 horas de resistência à chama. Temos um outro edifício que a gente projetou, que começou a fundação dele na zona leste de São Paulo, que é da VL Barros. Esse edifício tem 23 andares e utilizarão na fachada dupla de 12. E aí você fala, poxa, por que dupla de 12 aqui e dupla de 14 lá? As resistências mecânicas a vento. Os ventos são muito fortes e essa espessura nos garante não só resistência mecânica, mas também como tempo de chama necessária para as regiões, né? Onde nós atendemos no projeto tanto o IT8 como o IT10, que são as instruções técnicas do Corpo de Bombeiro. Então a placa em fibra, ela só não é refratária, mas ela é fogo extinguível, não propaga a chama e tem a resistência que a gente pede, né? É importante falar sobre essas diferenças, né, da placa. Sim. E, Thaís, vale salientar também, fale um pouquinho aí pra gente da questão que ela pode ficar aparente, né? Não necessita se colocar o base coat, é isso? Exatamente. Hoje ela também é uma das únicas placas no mercado que você pode instalar e manter a aparência original dela, que o pessoal gosta muito desse efeito do cimento. Nessas obras, né, o Roberto comentou, está sendo utilizada ela desta forma, com o seu uso aparente, e é o que também dá muita agilidade nas obras, porque eu não preciso voltar, vir fazendo acabamento, eu já vou instalando e vou trazendo já com todas as soluções para junta, já venho fazendo a sua impermeabilização. Se eu quero deixá-la aparente do lado externo, simplesmente eu passo um verniz, porque o material ele é poroso, ele tem uma certa pega de sujeira, então eu preciso passar um verniz somente para que ele reduza essa questão de pega de sujeira, e posso deixar ele exposto a sol e chuva, que não vou ter nenhum problema. E isso dá todo um charme, uma elegância a essas obras. Outra vantagem dela, por ela ser monolítica, como a Thaís explicou, monocamada, ela consegue resistir melhor às torções, né, quando ela está já instalada num painel. Então, o edifício da VL Barros, com 23 andares, ele está planejado e projetado para ser feito na indústria fachada. Ela já vem com textura e caixilho, nós içamos ele, pescamos ela por dentro, é feito o encaixe, a vedação, e eu desço com um balancinho, eu não, né? Mas o pessoal desce com um balancinho fazendo arremate na borda do painel. Então nós vamos ganhar muito tempo. A nossa previsão, um prédio de 23 andares com 5 apartamentos por andar, a nossa previsão são de 12 meses de obra. Que bacana. Mais um case de sucesso aí, Roberto. Foram aplicadas placas cimentícia NTF em um residencial alto padrão, né, no condomínio Helvetia, em Indaiatuba. Conta pra gente um pouquinho aí sobre essa obra, Sim. Como foi o processo, quais foram os objetivos com o uso do material e quais os diferenciais esse projeto apresentou. Esse é um condomínio de alto padrão, né? O arquiteto João Armentano fez os projetos. São projetos de casa menor 250 metros, 370 metros e 540 metros quadrados de área construída. São casas de altíssimo padrão, né? E é um condomínio que está faseado, a primeira fase 12 casas e num total de 42 casas que serão nesse condomínio. As casas menores de 250 metros são as que começamos a construção, já estão prontas, né? Vocês vão poder ver isso em fotos agora e talvez até algum vídeo. E a fachada é projetada com pedra moledo. E a pedra moledo, ela dá 250 quilos por metro quadrado. E é colada na placa NTF. Então, a gente faz toda a estrutura em aço ponto .95, que é o light steel frame, em um processo engenheirado de fabricação dos frames, né? Já vão prontos os painéis para a fábrica, ele recebe os acabamentos
parte elétrica, hidráulica, já vai pronto de fábrica, já todo instalado. Chega lá, é a montagem da obra e aí a colagem da pedra moledo sobre a fachada. Vocês vão ver na foto que lindo que fica isso, é um espetáculo. E também quebra aquele paradigma dizendo, ele é muito leve, é uma coisa muito fina, não vai. Não, placas de 10 milímetros que nós usamos em toda a fachada da residência e que recebe a pedra moledo com 250 quilos por metro. Uma placa de 10 milímetros, ela tem aí por metro alguma coisa em torno de 12 a 15 quilos, vai variar, mas e não 250 quilos que ela está. Então a gente projeta para com que ela receba essa carga sem problema. Mais uma vez, um condomínio, um projeto muito bonito do João Armentano, feito para um cliente que é o dono do empreendimento e ele vende a casa já construída. Ele constrói e põe as casas à venda. Então, realmente, vocês vão ver em fotos que é muito bonito. Eu estive nessa obra, né, faz uns 2, 3 meses. Tive a oportunidade de visitar uma das residências, ficou bem bacana. E você não fala que ela foi construída em steel frame. Não. Você não consegue nem ter essa Quebra percepção. um pouco esse tabu, né, Thaís, Roberto, do pessoal que fala que morar numa casa de steel frame é diferente do que alvenaria. E sabe não é, que né? chama muito a atenção? A temperatura de dentro da casa. Quando você entra dentro da casa, uma casa de alvenaria, a troca é muito lenta. Então ela demora o dia inteiro para esquentar e demora a noite inteira para esfriar. Então você tem sempre uma casa. O light steel frame permite que a troca aconteça muito rápida. Então você tem uma casa muito fresca. Há um trabalho feito, que vocês conseguem achar isso na internet, pelo IPT, que casas de light steel frame na região de São Paulo têm uma temperatura média de 23 graus sem ligar ar. Então você vê, há uma economia de ar-condicionado pela parede esfriar muito rápido, a troca ser muito rápido, o ar-condicionado trabalha sempre com a mínima consumo, nunca com o máximo consumo. Você vai ter uma economia, uma eficiência energética muito grande. O efeito sonoro também é excelente, o conforto acústico é excelente, porque é o conceito massa, mola e massa, onde a massa são as paredes externas e internas e a mola, a lã que a gente usa dentro dela. Então causa reverberação e onda que entra é igual a onda que sai, elas se anulam. Então a gente tem um conforto acústico exemplar dentro de uma residência dessa. E volto a falar, o choque que você tem. A Thaís, quando foi lá, nós estávamos com nossa equipe de engenharia lá da obra e um calor absurdo. Quando entra lá para dentro, a casa ainda em construção, fresquinha. Ficamos fazendo reunião lá dentro, Ficamos né? Porque a fazendo gente não reunião quis lá ficar dentro. Preferível, né? Um ambiente mais muito aconchegante. melhor, né? Thaís, o uso das placas cimentícias em residenciais, né, como esse projeto do Helvetia, reforça a versatilidade dos produtos da placa cimentícia. Quais as características você acredita que fazem dessas placas uma boa solução nesses projetos residenciais de alto padrão? Na verdade, aqui eu acho que eu vou ser até um pouco repetitiva, né? Mas o primeiro grande diferencial é ela ser monolítica. Então, isso é um grande diferencial desse produto, porque eu evito muitas patologias futuras. Outra questão, a baixa densidade. Fica muito mais fácil de furar, de parafusar, de cortar. Ela é mais fácil de se trabalhar numa obra. Então, isso também ajuda até o montador. Porque hoje em dia o montador que escolhe o produto. Ele fala, eu quero pôr essa placa, eu não quero pôr essa outra, não. Sim. Porque ele tem um grande peso aí na tomada de decisão. Outra questão, ela poder ficar exposta ao sol, à chuva, sem eu precisar estar passando ali massa, colocando telas. Posso estar utilizando ela ao natural, combinando ela com a arquitetura da edificação. Então, eu consigo trabalhar todos os elementos. Isso dá um grande range aí para os arquitetos e projetistas terem as maiores ideias de aplicação dessas placas, né? Então, vamos dizer assim, a gente fala assim, às vezes ser um pouco repetitivo, mas essas são as grandes vantagens deste produto. E ele casa muito bem, a gente está falando muito de steel frame, mas não é só no steel frame, é no wood frame, é no modular e podemos falar, porque não nos móveis, né? Sim. A gente tem outra aplicabilidade dessa placa, que é imobiliário. Inclusive, a gente tem algumas pessoas marceneiros que já desenvolveram linhas de móveis para áreas externas, ou melhor, ou áreas gourmet, que fica ali exposta ao sol, à chuva, e sempre o MDF acaba apodrecendo
aquecendo porque ele fica recebendo umidade. Então eles têm feito, vamos dizer, armários, gavetas, gabinetes com as placas cimentícias NTF. Inclusive até um sofá, né, Thaís? Foi realizado um sofá para um jardim de uma casa, sabe, alto padrão com as placas, né? E assim, ela sendo a característica dela monocamada, possibilita você fazer cobogó com ela, que é elemento vazado, e passar ela numa router fazendo efeitos de pedra, efeitos de tijolo. Bom, é muito grande, né, o que a gente consegue fazer com ela. Nas casas e até mesmo no complexo Red Bull, a gente usa nos tampos dos balcões, em todas as lojas, bares do Red Bull, todas com tampo com ela. Então, assim, é muito versátil, uma coisa... E o que eu chamo a atenção é que agora nós estamos usando para as casas populares. A Steel Corp tem um contrato com uma ONG do Rio Grande do Sul, onde essa ONG recebe as casas e doa para as prefeituras. Então, é uma iniciativa, entre aspas, privada, porque essa ONG compra as casas e ela doa para as prefeituras. Nós já fechamos um contrato de 500 casas, onde 50 já foram entregues e agora mais 66 começaram a produção esta semana. A gente acha que a produção de 66 casas em 3 semanas estarão prontas. É muito rápido, e a gente demora, né, 4 dias para entregar. A cada 4 dias uma família entra dentro da casa, né? E isso também são com as placas NTF, porque nós não usamos o Base Coat. O Base Coat seria para deixar uma parede lisa, maciada, né? Só que a gente sabe o alto custo que ele tem e para uma casa nesse nível a gente tem que otimizar e melhorar os custos. Então nós usamos a junta aparente, que é entre as placas cimentícias, e entramos com uma textura desenvolvida por um parceiro nosso, que essa textura não retrai na cavidade de parafuso. Então você imagina que uma placa de 2,40 para 1,20 vão 50 parafusos. Se eu tiver que tampar 50 buraquinhos, eu vou ligar mais de 4 dias só para tampar buraquinho. Então, o que a gente faz? Utiliza essa textura que, ao aplicar na parede, ela entra na cavidade do parafuso e não retrai, ela não murcha. Então, ela já cobre totalmente. Então, é muito rápido e ágil, né? E nós começamos agora para o governo de Goiás, em Goiânia, também uma quantidade muito grande. São casas maiores, porque lá o governo tem exigências diferentes, mas são lindas. Eu prometo que vocês vão ver em primeira mão o modelo novo dessas casas. Roberto, Thaís, um ponto importante, vocês dois comentaram aqui sobre a mão de obra, né? Mão de obra para o trabalho no steel frame, na construção modular. O Roberto comentou que na Steel Corp existem, né, um centro de treinamentos. A Thaís também chegou a comentar antes conosco que tem os treinamentos na Infibra. Isso. Vocês poderiam falar um pouquinho desses treinamentos para o pessoal estar ciente disso? Eu acho que assim, a Thaís poderia falar do treinamento em fibra, né? Que praticamente o treinamento da Steel Academy que tem na Steel Corp é uma decorrência desses treinamentos, né? Que a NTF faz. Porque aí nós temos uma etapa totalmente teórica, onde o aluno é obrigado a passar pelos módulos de teoria, nós chamamos de pílulas lá. Ele é obrigado a passar pela sequência de pílulas de conhecimento teórico para depois ir para a prática. Porque aí, quando ele chega na prática, ele já sabe o que é cada ferramenta, já tem as orientações teóricas, né? E parte na prática dentro da nossa própria indústria. E aqui eu acho que a Thaís, agora, quando a gente dava os treinamentos, era muito importante, porque a gente quebra um paradigma e um bloqueio que o cara tem para falar, meu Deus, como é que é isso? Né? Nossa, deve ser difícil. Aí, quando termina o curso, ele fala, puxa vida, se eu soubesse disso, eu estaria há mais tempo, né, Thaís? Aqui na Infibra a gente tem o NTF na prática, que geralmente a gente tem 3 vezes ao ano, né? 3 ou 4, depende aí da organização. Então, quem tiver interessado, entre em contato aí com a Infibra e deixa o nome lá para a gente poder estar convidando para o próximo. E é bem assim, a gente tem primeiro uma parte teórica que a gente vai explicar, vai contar sobre as placas cimentícias, inclusive vai colocar algumas obras e cases de aplicação, e depois a gente faz uma visita à fábrica e aí a gente vai para a prática. E nessa prática a gente faz 2
dois tipos de aplicação, tanto a aplicação da placa cimentícia sobre a estrutura de steel frame, como a aplicação da placa cimentícia sobre um USB, no caso simulando como se fosse uma estrutura de madeira, porque a gente sabe que a placa pode ser aplicada tanto no steel frame, no wood frame, ou até no aço pesado, na construção modular. Então a gente quer mostrar todo esse universo. E a gente faz a aplicação de uma junta aparente, que entre as placas cimentícias é obrigatório você deixar uma junta de dilatação de pelo menos 3 milímetros. Então, neste treinamento, nós ensinamos como fazer uma junta aparente utilizando o selante PU e com perfil metálico. Então, a pessoa já sai de lá preparada para aplicar a placa cimentícia em diferentes situações na obra que pode ocorrer. Excelente. E, Thaís, vale salientar também que o curso, né, o NTF na prática, não é só mais para o pessoal ligado, né, à mão de obra, à instalação. Tem muitos arquitetos e engenheiros que procuram para saber mais sobre a aplicabilidade das placas, né? O curso é aberto a quem quiser, até o curioso que quer conhecer um pouco do sistema está aberto. A gente tem bastante engenheiro e arquiteto que vem para conhecer, porque a gente sabe que hoje está tendo uma dificuldade com a mão de obra, a gente sabe que o pedreiro está cada vez mais escasso e mais custoso, porque ele está ficando escasso, então também está aumentando o custo. E a gente sabe que a construção industrializada vai ser um caminho sem volta. Então, aqueles que já estão começando a se interessar estão procurando os cursos justamente para se atualizarem e já começar um pouco desse universo. Hoje em dia a gente vê muito assim, o cara fez uma casa em alvenaria, mas aí ele faz aquelas saliências e ele utiliza a placa cimentícia com a estrutura metálica, ou ele faz a platibanda com a placa cimentícia e a estrutura metálica. Então, eles já estão começando a arriscar alguns pequenos detalhes até eles chegarem na casa completa, seja em steel frame, seja em wood frame. Bom, pessoal, estamos aqui ao final de mais um Conexão em Fibra. Gostaríamos muito de agradecer ao engenheiro Roberto, a engenheira Thaís, para falar um pouco mais sobre o uso das placas cimentícias NTF em grandes projetos. Até o próximo episódio.